Paz. Hoje nós vamos então continuar o nosso livro, o nosso estudo. Hoje é o capítulo 14. Hoje é o dia 4 de janeiro. Então, agora nós já podemos acompanhar dia após dia, porque eu já estive a fazer todos os vídeos até à data que nós estamos. Então hoje é dia 14 de janeiro. E então a nossa mensagem de hoje, ela diz: não o entristeça. Não o entristeçam. Não o entristeçam. Não o entristeça. E a nossa leitura bíblica, ela é na carta de Paulo aos Efésios. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 25 ao 32. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, no versículo 25 ao 32. E então o apóstolo Paulo escreve assim à igreja de Efésios: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Pois pelo que deixai a mentira e falai a verdade, a cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só a que for boa, para promover a edificação conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfémias e toda a malícia sejam tiradas de entre de vós. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo Jesus. Então a nossa mensagem de hoje fala sobre não entristecer o Espírito Santo. Se algum dinheiro desaparece, misteriosamente da tua carteira, da sua carteira, se algum dinheiro desaparece misteriosamente da sua carteira, então você ficaria furioso, eu ficaria furioso. Mas se nós descobríssemos que foi o nosso filho que o roubou, a nossa ira rapidamente ela se transformaria em tristeza. Um dos usos da palavra tristeza descreve o pesar que nós sentimos quando aquelas pessoas que nós amamos, elas nos desapontam. Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, fala: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Essencialmente, significa não magoar aquele que nos ama. Essencialmente significa não magoar aquele que nos ama e aquele que está aqui para nos ajudar. Pois nós lemos as palavras de Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26, que ele nos diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviara em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e então vos fará lembrar de tudo o quanto eu vos tenho dita. Ou seja, o Espírito Santo ele é enviado por Deus para ser o nosso Consolador, para ser o nosso ajudador, para ser o nosso professor.
sou. Quando o mesmo Espírito Santo ele está em nós, quando o mesmo Espírito Santo ele está em nós, então ele é entristecido pelas nossas ações e atitudes, pelas nossas más ações e pelas nossas más atitudes. Ou seja, quando o mesmo Espírito Santo ele está em nós, então ele é entristecido por nossas ações ou nossas atitudes más. Então isso pode ser então uma tensão tremenda. O Espírito Santo ele nos puxa para uma direção. O Espírito Santo ele nos puxa para uma direção. Mas a nossa carne, mas as luxúrias da nossa carne, elas nos arrastam para outra direção. O apóstolo Paulo ele descreve em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17, ele nos diz assim: porque a carne, ela luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne e o Espírito Santo são opostos. Ou seja, a carne ela milita contra o Espírito Santo de Deus. A carne ela milita contra o Espírito Santo de Deus. A carne e o Espírito são opostos. Se isto continuar, nós podemos começar então a nos sentir culpados e insatisfeitos com a vida que nós levamos. Em pouco tempo, a alegria e o vigor em nosso interior vão e podem diminuir e então ser substituídos apenas por indiferença e apatia, como nós lemos lá no Salmo, no capítulo 32, no versículo 3 ao 4. Então a nossa missão, ela é não entristecer o Espírito Santo. A nossa missão é não entristecer o Espírito Santo, o qual nos foi dado em amor, o qual foi derramado por seu Pai, por o Deus Pai, em amor para nós, para ajudar você e para ajudar a mim, para nos ajudar. O Espírito Santo ele foi nos dado em amor para nos ajudar no nosso dia a dia e no nosso ministério. E para nos levar então até ao céu, que o Espírito Santo ele é o passaporte para o nosso dia da redenção. O Espírito Santo ele é a nossa maior riqueza. O Espírito Santo ele é o nosso maior tesouro. O Espírito Santo ele é o nosso bem maior. Então nós temos que zelar por ele, nós temos que o abraçar, nós temos que obedecer a ele e ficar longe então das más escolhas que a carne deseja, que a carne cobiça, que a carne quer, e então viver então fielmente para Deus, fielmente em espírito, fielmente agradando e glorificando a Deus. Então lembrem-se, o coração do cristão ele é o lar do Espírito Santo. O coração do cristão verdadeiro, ele é o lar do Espírito Santo de Deus. Então que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração em nome de Jesus. Que Deus dê um dia abençoado para todos. Que vocês possam ter um dia bom, um dia abençoado na presença do nosso querido e lindo e perfeito Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Lembre-se, a palavra de Deus diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. Deus abençoe cada vida em nome de Jesus. E então amanhã nós estaremos então continuando o nosso livro. Amanhã será então o capítulo 15, no dia 15 de janeiro. Então Deus abençoe cada vida, que o Espírito Santo possa falar a cada coração e que nós não venhamos a entristecer o Espírito Santo, mas que nós possamos obedecer, ouvir a sua voz, estar perto dele e viver para ele, aprendendo com ele, sendo discipulados por ele e glorificando a Deus e andando em espírito e em verdade. Amém. Fiquem na paz.